Olá, aqui eu acho que tá funcionando. A gente foi começar pelo YouTube, deu um probleminha, né? Então agora a gente tá começando por aqui pra ver se agora realmente vai, porque a gente tentou lá, já são 6h25, né? Aí falhou, o som não tava saindo. Aí a gente vai fazer hoje pelo Facebook. Deixa eu só confirmar aqui enquanto as pessoas vão entrando. Vou entrar aqui no meu aqui para ver se agora o áudio está ok. Vamos ver aqui se está funcionando normalmente para a gente poder iniciar, né? Deixa eu ver aqui. Oi, beleza. Aí falhou, o som não estava saindo. Aqui está funcionando. Então a gente vai fazer pelo Facebook mesmo. E aí, pessoal, como vocês estão? Como é que tá aí esse feriado? Como que está a caminhada aí? Como está o relacionamento? Como você está? Diz aí, sim, tô legal, mais ou menos, ou tô motivado, ou não tô motivado, tô motivada, não estou motivada. A gente vai começar aqui uma live. Olá, pessoal. Oi, ela apareceu aqui do nada, tá por trás aqui nos bastidores, me dando um apoio aqui, a amada esposa. Já entraram todo mundo. Então a gente tá agora a gente só confirmou mesmo se o áudio está funcionando, parece que tá ok agora, entrou mais uma pessoa, olá, chegou mais uma pessoa, e hoje a gente vai trazer, eu projetei, na verdade eu ia projetar várias imagens, igual eu fiz no YouTube na segunda-feira. Preparei um material para poder projetar, para ficar até melhor a compreensão. Mas, infelizmente ou felizmente, o YouTube deu um problema no YouTube, então não vou conseguir projetar as imagens. Então, mas mesmo assim eu vou procurar trazer a mensagem que eu quero trazer de uma forma mais didática possível, da forma melhor possível. Então eu só preciso de olhar aqui quais são as minhas imagens, né? Só pedir para você colocar aí, amor, para mim. Eu queria só dar uma olhada aqui para eu poder, pelo menos para eu me guiar, né? Aonde, amor? Para eu me guiar. Aí eu consigo, mesmo não mostrando, eu vou seguir aqui o roteirozinho, né? Para eu falar tudo que de fato eu quero falar e que certamente vai ser muito importante para os casais que querem de fato manter uma conexão duradoura e forte. E é possível manter uma conexão forte e duradoura apesar dos anos de casado, seja 5, 10, 15, 20 anos, é possível. Eu ouço muitos casais falarem, depois de um certo tempo a coisa vai esfriando, parece que vai ficando chato, não sei o que. Não, se tá chato ou tá esfriando, é porque um dos dois estão esfriando ou os dois. Porque o relacionamento é uma consequência do casal, de cada par. Então, se o relacionamento está esfriando, é porque um dos dois está deixando esfriar ou os dois. Aí vai esfriar mesmo. Agora, criar uma crença que depois de anos de casado a coisa fica chata, fica vazia, vai ficando sem sentido, parece que as coisas não estão mais como antes. Claro que não está como antes, as duas pessoas mudaram. Então é um processo de readaptação constante. Vai passando os anos, as pessoas vão mudando. E o relacionamento naturalmente vai mudando, mas ele não precisa de ficar frio, ele não precisa de ficar chato. Então a gente vai trazer aqui 4 pontos, eu dividi em 4 pontos, para o relacionamento de fato continuar com aquela chama, continuar com aquele desejo, continuar com aquela vontade, com aquele prazer na companhia do outro. Não vai ser igual anteriormente, não é igual não vai ser, porque as pessoas mudam, mas é possível manter a fogueira do relacionamento funcionando e a fogueira do relacionamento trazendo calor para ambos. Então deixa eu ver aqui qual é o primeiro ponto por onde a gente vai começar. Deixa-me ver aqui. Um minuto. Então, a imagem aqui que eu estava olhando, porque a respeito do primeiro ponto ambos eles precisam caminhar em direção ao futuro.
Vamos supor que aqui está a família de origem e aqui está o futuro. E o casal está aqui, no meio. Ele não deve caminhar para trás. O casal deve caminhar para frente, para o futuro. Se eu ficar muito olhando para as coisas do passado e dando até mais valor, vamos dizer assim, ou focando mais no passado, na família de origem, esqueço da minha família atual, que é a família com o meu parceiro, com a minha parceira agora, isso vai começar a gerar uma certa desconexão e um certo desprazer. Não é rejeitar a família de origem, é agradecer por tudo, porque foi por conta dessa família de origem que você pode estar aqui hoje, que eu posso estar aqui hoje, mas a vida é para frente, a vida segue. Daqui para frente, o foco precisa ser na família atual e não ficar com foco na família de origem, porque isso vai prejudicar a conexão do casal, isso vai prejudicar o desenvolvimento e essa fogueira, a fogueira do relacionamento, ela vai tender a ir se apagando. Porque em quem que o homem e a mulher casado devem focar? A família de origem, o pai e a mãe, ou a família atual, a esposa, se tiver filhos? Se o casal quiser de fato crescer, se desenvolver e ter uma relação saudável e manter essa conexão forte, e ambos precisam de focar um no outro, porque é deles que vai surgir outra vida. Naturalmente, a maioria dos casais escolhem ter filhos, então, se eles focarem no passado, nas questões do passado e na família de origem, eles não conseguem focar no futuro. E, repetindo, não é que você vai rejeitar a sua família de origem, é que agora o foco deve ser na família atual, para que essa família atual se desenvolva e vai dando o percurso da vida, porque se eu fico focando lá atrás, eu não consigo ir para frente. E eu tenho dificuldade de me desenvolver e avançar. E é isso que tende a acontecer com muitos casais que vão diminuindo a conexão. Foca muito na família de origem e outra coisa, aí o casal, isso aí vai ser um outro ponto na verdade, não vou adiantar agora não. Mas aí é ter em mente. Se eu estou casado, se eu estou casada, eu preciso de focar na minha família atual. Meu parceiro, minha parceira, para eu seguir adiante, a gente ter projetos em comum, ter desejos pessoais, ter projetos em comum e ter um alvo. E fazer agora o possível para investir nesse relacionamento, nesse objetivo que é construir uma vida a dois de qualidade. Porque se eu fico focando na família atual, vai começar a dar alguns problemas. Na família de origem, vai começar a gerar alguns conflitos e isso vai diminuindo a conexão. Quanto maiores os conflitos, maior tenderá a ser esse processo de desconexão. Então, o primeiro ponto é esse. Eu preciso de me perguntar: eu e minha parceira estamos caminhando em direção ao futuro, ou a gente, tanto eu quanto ele, estamos focando no passado? Estou priorizando a minha família de origem ou a minha família atual? É preciso refletir sobre isso, porque muitos casais não avançam no relacionamento a dois porque eles estão presos na família de origem. Seja numa culpa, seja numa dificuldade de abrir mão de algumas coisas, seja divorciar-se entre aspas do pai ou da mãe, porque eu preciso que isso seja entendido com muita clareza. Não é excluir a família de origem, mas é entender que para ter uma família atual agora potente, saudável, que caminhe em direção ao futuro, eu preciso de priorizar essa família atual, respeitando e honrando a família de origem, mas caminhando em direção ao futuro. Porque se o relacionamento não cresce é porque ele não está saudável. Se ele não está saudável, ele está bloqueado em algum ponto. E no geral, está lá atrás. Estão lá atrás, está travado lá atrás. Tem pessoas que ficam na dúvida: poxa, é o meu parceiro, ou é o meu pai, ou a minha mãe? Fica naquela divisão. Aí quando ele investe muito na família atual, fica com culpa. Poxa, eu poderia estar investindo mais na minha família de origem, né? Surge a sensação de culpa. Aí depender de como que a mãe ou o pai essa sensação de culpa pode aumentar, porque o pai ou a mãe pode falar: poxa, agora você está focando só
mais na sua família do que na sua família atual, esquece da família de origem. Mas não é uma maldade, é uma questão inconsciente que envolve, porque há no sistema familiar há uma coisa chamada lealdade. Eu quero pertencer à minha família de origem. E quando eu faço um movimento para fora dessa família de origem, o que acontece? Eu começo a me sentir culpado. Eu começo, poxa, acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Porque eu tenho medo de ser excluído dessa família. Um medo inconsciente de não pertencer. Mas quando eu tenho consciência disso, e eu entendo que para eu me desenvolver no meu relacionamento eu preciso de caminhar em direção ao futuro, eu seguro firme essa sensação de culpa e olho para trás com respeito e com admiração, honro a minha família de origem e sigo em direção ao futuro. Porque se eu ficar preso na culpa, eu não avanço. E muita gente está preso na culpa de estar investindo na própria felicidade, de estar solucionando as suas questões no relacionamento. Às vezes prefere ficar travado lá atrás com uma culpa do que avançar para o futuro. Gente, isso é sério. Isso é algo invisível, que a maioria dos casais estão presos e não percebem. Eles estão presos em emaranhamentos familiares, questões inconscientes de vínculos invisíveis, que está mantendo uma estagnação no relacionamento atual. Porque se eu não olho para trás com reverência, com amor, com respeito e agradeço o meu pai, a minha mãe e a minha ancestralidade, eu acabo ficando preso nessa família de origem. E isso me impede de seguir para o futuro. Porque se eu estou preso na família de origem, eu não tenho força e nem nutrientes para seguir em direção à vida. Aí eu fico lá estagnado. Quer seguir bem no seu relacionamento? Manter uma conexão forte no decorrer do tempo? Entenda. Foque na família atual, respeite e honre a família de origem e foque em direção ao futuro. A prioridade de quem está casado é o par. E se o par tiver filho, mesmo assim continua sendo o parceiro e a parceira. E a gente vai entender aqui por quê no próximo tópico aqui. Mas o que tem que ficar claro aqui agora é o foco é a família atual. Ok? Qualquer dúvida, coloca o ponto aí, coloca algum questionamento, alguma dúvida para a gente ir tirando. O outro ponto é comunicar o amor. Há pares que eles não sabem comunicar o amor um para o outro. E no geral a gente comunica o amor para o outro na nossa linguagem, na nossa forma de demonstrar que amamos o outro. Então, se uma pessoa tem uma linguagem do amor relacionada a presentes, ela vai tender a dar presentes para o outro para mostrar que ela ama o outro. E se o outro não tiver essa mesma linguagem, que no geral não é, existem 5 linguagens básicas. E a gente tem uma linguagem principal e tem as outras. Então, tem gente que prefere tempo de qualidade ao invés de presente. Tem gente que prefere simplesmente ter o par lá por perto, ouvindo-a e sentindo aquela conexão. Tem gente que prefere o toque físico. Tem gente que prefere atos de serviço. Então, qual é a sua primeira linguagem do amor? Qual é o meio pelo qual você se sente mais amada, mais valorizada? O que é que quando fazem para você, você se sente extremamente amado e valorizado? Você sabe o que é? O seu parceiro, a sua parceira sabe qual é essa linguagem? É importante entender isso para manter a chama do relacionamento avançando, crescendo. Então, como eu comunico o amor para o outro? Qual é a forma que eu me sinto amado e valorizado? Qual é o caminho? Qual é o caminho que o outro acessa o meu coração? Qual é o caminho que o outro traz aquela sensação assim de uau, como está bom estar do lado dessa pessoa? Como eu me sinto potente? Como eu me sinto valorizada? Como eu me sinto assim bem, porque a pessoa consegue acessar o meu coração. A pessoa consegue ir direto. Você sabia que todos nós temos uma chavinha aqui e aqui? Se o outro ao qual eu estou me relacionando não tem essa chavinha, vai ficar muros.
entre os casais. Então eu preciso de entender a linguagem do outro. Eu preciso de entender qual é os desejos, quais são as necessidades do outro, se eu estou suprindo essas necessidades e esses desejos. Senão, vira uma coisa assim, relacionada à sorte. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Pergunta. Olha para o outro, conversa. Não vai cair do céu. Gente, nós somos seres emocionais, não racionais. Nós somos muito mais emocionais. São as emoções que determinam os nossos comportamentos. Você sabia que toda decisão, primeiro, ela é tomada no sentido emocional e depois validada, justificada pelo racional? Observe as decisões de compra que você tem. Primeiro você decide pela emoção e você valida pela razão. Eu comprei isso por causa disso, disso e disso. Mas antes de racionalizar, veio a emoção. A emoção que te levou a comprar aquilo. Ela que trouxe o brilho da coisa. E quando você está se relacionando, é o mesmo ponto. Primeiro vem a emoção e depois vem a razão. Agora, se eu não coloco a emoção a serviço da razão, aí o relacionamento vira um verdadeiro inferno. Porque é uma ativação de dores constantemente. E quando ativo as minhas dores, eu me sinto ameaçado e vou ficar sempre na reatividade. Aí a coisa não funciona. Então eu preciso de entender o meu parceiro. Claro, primeiro eu preciso de me entender a minha linguagem, entender o meu modo de funcionar. Você sabe como que funciona o seu mundo interno? Você sabe como que funciona o seu pensar, o sentir, como que você pensa a vida, como você sente a vida, como você se comporta na vida? Você sabe como que o seu parceiro pensa, sente, se comporta na vida? Se você não sabe de nada disso, você está dando um tiro no escuro. Você está contando com a sorte. E não vai funcionar, de fato não vai funcionar. Relacionamento é ciência, eu canso de dizer isso aqui, eu acho que eu sou até chato com isso. Mas é porque é ciência. Os casais, eles não dão certo, não é porque eles não se encaixam, é porque eles não se entendem e não respeitam o jeito do outro funcionar. Se eles começam a entender isso, eles começam a se relacionar com qualidade. Se eles começam a estar conscientes das suas dores, dos seus recursos, dos seus limites, dos seus desejos, das suas necessidades, e eles estão de fato comprometidos com o relacionamento, eles avançam. Mas não vai cair do céu. Não vai cair do céu. Não adianta. Se eu não buscar aprender e investir, tem gente que fala que não tem 8 semanas para investir no relacionamento. Tem gente que não tem 8 semanas para melhorar o relacionamento. Se não tem 8 semanas, já tem 15, 20 anos de casado e continua fazendo a mesma coisa, obtendo o mesmo resultado, está conformado com isso, paciência. Mas vai ter que colher os frutos estragados de um relacionamento adoecido. Se não fizer diferente, não tem jeito. Não tem. É ciência. Então, qual é a sua linguagem do amor? Qual é a linguagem do amor do seu parceiro? Qual a forma que ele se sente mais amado e valorizado? Qual é? Você tem um reservatório do amor? Independente se o outro te der amor ou não, você está lá bem? Tem gente que está com reservatório seco. E reservatório seco, a pessoa não vive, ela vegeta. Tem gente que vive buscando migalhas no relacionamento. Fica naquela sensação de sempre na falta. Aí espera que o outro dê as migalhas. Aí como o outro também não dá migalhas, porque ele está querendo migalhas, aí ficam dois famintos querendo se relacionar. Aí o que acontece? A gente já ouve aí constantemente. Pessoas que de fato assim não acreditam mais em nada. Falou em relacionamento é uma dor. Porque continua fazendo a mesma coisa. Continua agindo da mesma forma. Continua tendo as mesmas atitudes. E não vai mudar. Você sabia que a maioria dos problemas no relacionamento é por conta de pensamentos?
pensamentos intoxicados. Você sabia que os problemas são gerados pelas memórias? Memórias têm padrões mentais tóxicos. Algumas memórias, né? E essas memórias geram pensamentos, esses pensamentos geram sentimentos, esses sentimentos comportamentos e esses comportamentos resultados. Então eu preciso de limpar as memórias negativas, as memórias traumáticas, as memórias de dor, para eu conseguir se relacionar bem com o outro. Porque se eu não consigo limpar essas memórias e se eu não consigo me relacionar bem comigo, naturalmente eu não vou conseguir me relacionar bem com o outro. Todo o processo terapêutico com o casal que eu faço, antes de atender os dois juntos, eu atendo cada um separadamente. Porque as pessoas estão cheias de dores, estão cheias de feridas, estão cheias de coisas que elas não querem ver. E vão para relacionamentos assim e não adianta, gente, não adianta brincar com o relacionamento. Não adianta brincar. Não adianta contar com a sorte. Não adianta. Nenhum de nós tivemos uma criação perfeita. Nenhum de nós viemos para o mundo perfeito. Nós temos dores, nós temos traumas, nós temos dificuldades, nós temos algumas coisas que nos bloqueiam. Para eu me entender, para eu entender tudo isso, eu preciso de conhecer sobre tudo isso. Houve uma pessoa que eu atendi que ela tinha uma dor relacionada à humilhação. Toda vez que a esposa, era um homem nesse caso, toda vez que a esposa colocava ele em situações que ele se sentia constrangido, naturalmente ativava uma dor relacionada à humilhação. Mas olha só, ela não tinha consciência disso e nem ele. Mas só que na relação ela falava algumas coisas ou colocava ele numa situação, uma saia justa, e ele não sabia muito o que fazer, como se comportar, e ele não se sentia seguro naquela situação, e naturalmente era ativado um mecanismo dentro dele que uma dor relacionada à humilhação era trazida e ele reagia agressivamente, com violência no sentido da palavra, e algumas vezes até fisicamente. Por quê? A dor, quando ela vai sendo amontoada, vai gerando camadas de dores. E chega um momento que a dor está tão grande que a dor controla os atos da pessoa. Você já viu em algum momento no trânsito alguns casos de uma pessoa sair do carro ou descer de cima da moto, pegar um capacete, sentar em cima de um para-brisa, ou seja no trânsito ou em outro lugar que você vê que a pessoa se transforma e nem parece que é a própria pessoa? Então, essa pessoa está tomada por um complexo. Ela está tomada por uma dor tão grande e a dor está carregada de uma emoção tão grande que o ego, que é a capacidade de escolher, ela é bloqueada e a pessoa fala e faz coisas que não faria em sã consciência. O que nos salva é o nível de consciência que a gente tem de nós mesmos. Senão a gente vira puramente animal. A gente tem uma parte animal, que é irracional, instintiva, e tem uma parte racional, não é? O único ser, o único animal que é racional somos nós, e o único animal que sabe que vai morrer também é a gente. Não é? O cachorro, o gato, os outros animais, eles estão lá vivendo e seguindo o percurso da natureza, e eles não estão preocupados com essa questão de morte, porque eles não têm essa consciência. A gente tem, e eles não fazem escolhas. As escolhas que eles fazem já estão determinadas pela natureza. Agora nós podemos fazer escolhas diferentes para ter resultados diferentes. Eu posso escolher ter um relacionamento de péssima qualidade ou de boa qualidade. E tudo são escolhas. Eu escolho, seja consciente ou inconsciente, ter um relacionamento de péssima qualidade. Eu escolho. Eu escolho. Consciente ou não, as escolhas estão sendo feitas. Como que eu vou me tornar consciente das minhas escolhas? Eu preciso de me conhecer. Eu preciso de ter coragem de olhar para mim. Eu preciso de ter coragem de pegar uma folha de papel, tirar um tempo para mim e colocar quais são as minhas 3 principais dores, quais são os meus 3 principais recursos, quais são as minhas principais necessidades no relacionamento, quais são os meus principais desejos, o que meu par faz que me machuca muito, o que o meu par faz que me deixa, o que meu par faz que me deixa muito bem, quais são os meus limites, quais são as minhas possibilidades, quais são as minhas
habilidades principais, em quais situações que eu vivo que eu me sinto mal, em quais ambientes que eu me sinto mal, em quais ambientes que eu me sinto bem, o que tem aqui no meu relacionamento que acaba com a minha qualidade de vida. Gente, eu preciso de mergulhar. Se você não quer procurar um profissional, então faça de maneira autodidata. Mas não conte com a sorte, porque isso vai prejudicar o seu relacionamento. E a conexão, pouco a pouco, vai sendo perdida. Vai embora. Qual é o próximo? Respeitar a ordem. Existe uma coisa chamada ordem. Você já ouviu falar das 3 leis sistêmicas? Já ouviu falar? É uma lei que, se for negligenciada, vai gerar qualquer lei, na verdade, a lei da gravidade. Se uma pessoa pula em cima de um prédio, ela não vai subir, ela vai descer. Então tem uma consequência. Quando eu negligencio uma lei, vai ter uma consequência. E existem 3 leis sistêmicas criadas pelo Bert Helling, que fala que se a pessoa negligenciar isso, vai gerar uma desestrutura, uma desordem no relacionamento, e isso vai gerar consequências negativas. Colocando em miúdos, essa lei, a lei da hierarquia, diz bem assim: quem vem primeiro tem prioridade do que quem vem em segundo lugar. Ou seja, o casal tem prioridade sobre os filhos. Quem é mais importante nesse critério, numa ordem hierárquica? Os filhos ou o casal? Se você tiver que priorizar o seu filho ou o seu par, quem você prioriza? No geral, e a depender da idade também da criança, prioriza-se mais a criança. Aí, sabe o que acontece? O casal fica mal e isso vai repercutir na criação do filho. Então, não é o filho que vem em primeiro lugar, é o par. Porque se o casal estiver bem, o filho também vai estar bem. Se o casal estiver mal, o filho vai estar mal. Porque o par já existia bem antes do filho vir. Então a prioridade é do casal. Isso não quer dizer que é para negligenciar o filho, não é isso. Não é esse ponto. A gente sabe que o relacionamento tem umas fases. Às vezes a criança é mais nova, ela precisa de mais atenção. Ok. Mas quando o ponto é priorizar, busque um equilíbrio. Priorize o seu par. E não o filho. Porque se você prioriza o seu relacionamento e torna ele saudável, naturalmente você vai cuidar ainda melhor do seu filho. Agora, se você prioriza o filho e esquece do par, vai começar a dar problema no relacionamento e também na criação do filho. Não acredita em mim? Observe. Observe. É o convite que eu faço. Não acredita em mim. Foque, aplique no seu relacionamento. Comece a priorizar mais o seu par, que você não vai ver que você vai tender a cuidar melhor do seu filho, de sua filha. Gente, não é eu que criei isso. Isso é uma ordem sistêmica. Se eu não respeito uma ordem, vai gerar consequências. Se eu não respeito uma ordem hierárquica, vai gerar consequências. Assim como numa empresa tem uma hierarquia, e se eu desrespeitar, for lá no presidente lá, falar um monte de coisa, desrespeitá-lo, eu posso sofrer uma sanção, uma consequência. De igual forma, no relacionamento é a mesma coisa. Se eu não respeito a ordem, vai gerar problemas no relacionamento. E problemas sérios. Há muitos casais que não têm uma conexão forte e duradoura e não conseguem manter, porque com o passar do tempo veio o filho, eles esqueceram do relacionamento, focaram no filho e esqueceram do relacionamento. Aí depois de anos foram olhar, nossa, tá uma droga o nosso relacionamento. Como assim? Por quê? Esqueceu, não, na verdade não sabia e não priorizou a ordem da hierarquia. Se eu não respeito a ordem, vai ter sanções, vai gerar consequências, isso vai diminuir a conexão entre o casal. Vocês já ouviram falar dessas leis? Eu te convido, aqui não vai dar tempo de eu falar de todas as leis, eu posso fazer uma live exclusiva sobre as leis sistêmicas, porque senão eu vou me estender aqui, mas dá uma pesquisada,
na internet As 3 Leis Sistêmicas ou As 3 Ordens do Amor. Dá uma lida, você e o seu parceiro. Se você achar interessante, manda uma mensagem para mim, pra gente, pra equipe Decolando lá no Instagram, ou aqui no Facebook, ou no YouTube, solicitando para fazer um material sobre as 3 leis sistêmicas e o impacto que isso tem no relacionamento de casal. Eu vou fazer com o maior prazer, mas para o momento, dá uma pesquisada e olha para você ver se isso não vai influenciar muito o seu relacionamento. Tem outra ordem chamada Lei do Equilíbrio, do dar e receber. E tem uma terceira lei. Vai lá. Ok? Depois, se você achou interessante isso, dá uma pesquisada. E o último ponto aqui é: muitos casais veem o relacionamento como um objetivo, mas na verdade é uma jornada. O relacionamento de casal não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Para eu correr uma maratona, eu preciso de mais preparação. Eu preciso de mais estratégia. Eu preciso de conhecer sobre o meu corpo ainda mais. Eu preciso de me hidratar ainda mais. Eu preciso de estudar ainda mais os meus concorrentes, as pessoas aos quais eu vou disputar. No sentido, numa maratona, né? Colocando assim, eu preciso de entender o contexto. Eu preciso de fazer um mapa, organizar-me, para eu poder chegar ao final da maratona. Porque se eu não sei fazer isso, provavelmente eu não chego no final da maratona. E é o que acontece com diversos casais. Eles não chegam no final da maratona, porque não se preparam. Acham que é uma corrida de 100 metros. Eu fiz uma coisinha pontual aqui, ok. Agora sim. Eu tenho 5 anos de casado, 10 anos, e já estou numa tranquilidade, né? Já tenho filho, já tenho uma casa, tal, já tenho isso, tenho aquilo, e esquece do relacionamento. Esquece que relacionamento é um ser vivo. E todo ser vivo precisa de cuidado constante, precisa de atenção constante, precisa de nutrientes para continuar sobrevivendo, precisa de energia, precisa de motivação. Eu preciso de entender que o relacionamento é uma maratona. E não é para ser pesado. Não é para ser pesado. É o que eu repito, não é. Pode ser leve. Pode ser. Mas se eu não sei como manter a conexão, o que vai acontecer? O relacionamento não avança, gente. Quantos casais eu vejo que poderiam ter um relacionamento extraordinário, apesar dos desafios? É possível. Mas há uma coisa, e eu sei qual é essa coisa, são bloqueios inconscientes, porque a gente resiste à mudança. Sempre quando vem a possibilidade de uma mudança, a pessoa resiste. Você já parou para pensar ou para refletir por que a gente tem muito mais tendência a ficar na frente de uma televisão, assistindo uma comédia, nada contra comédia, eu assisto comédia, eu assistindo um outro filme, e ficar lá, olhando lá um tempão, e tranquilo. E quando eu tenho que ir seja para uma live, seja para uma palestra que vai falar sobre um conhecimento mais profundo, eu vou ter que utilizar mais a minha energia psicológica, eu tendo a criar resistência, ainda mais se aquilo que eu vou ouvir inconscientemente, eu sei que aquilo vai me ajudar a melhorar, vai me ajudar a avançar. O meu inconsciente acaba me traindo, porque quando vem um conhecimento, uma possibilidade de transformação, e eu sinto isso de alguma forma, o meu inconsciente cria uma barreira, uma dificuldade para eu não fazer aquilo. Aí eu vou lá e vou fazer uma coisa que não vai me transformar. As pessoas fazem um monte de coisa que não as transforma do que aquilo que as transforma. Por quê? Aquilo que não as transforma, não tem esforço, tem pouco esforço. O que tem mais esforço? Ficar assistindo televisões por hora, ou assistir uma live, pegar um caderno, ou fazer um curso online, você tem que ir lá toda semana, olhar, refletir, falar. O que dá mais, que gasta mais energia? É isso. Mas o que dá mais resultado? É isso. Então, se o casal não entender
que o relacionamento não vai nascer pronto, o relacionamento que eles tanto querem, o relacionamento dos sonhos que eles tanto querem, não vai nascer do nada, e fizerem uma escolha, o relacionamento avança. Avança. Não tem como não avançar. Porque se tem como construir um relacionamento de péssima qualidade, tem como construir um relacionamento de boa qualidade. E por que não se constrói? Porque eu preciso de mudar as estratégias. Eu preciso de fazer diferente. Olha só, você conhece alguma técnica de limpeza de memória? O seu par conhece? Você sabia, como eu disse no começo da live, que todos, 99,9% dos seus problemas no relacionamento é por conta de memórias? E memórias que você não lembra. Porque imagine só, a gente não esquece nada. A gente pode não lembrar, mas a gente não esquece. E existem situações no nosso dia a dia que vão ativar essas memórias, que vão motivar os nossos comportamentos instintivos, comportamentos automáticos. No computador, quando você não quer um arquivo, o que acontece? Já estou concluindo. Você deleta. E depois que você deletou, vai para a lixeira, não é? Se eu não for lá na lixeira e deletar da lixeira, aquilo vai continuar ocupando espaço na memória do computador. Eu preciso de ir na lixeira e excluir aquilo. Trazendo para o cérebro humano, a gente não consegue deletar nada. A gente consegue ressignificar. E a gente consegue limpar. E como que eu vou limpar uma memória que está me levando a ter pensamentos nocivos, sentimentos, comportamentos e resultados? Há técnicas, porque eu preciso de limpar essa memória que está me movimentando a ter uma ação destrutiva, padrões destrutivos, e substituir por uma memória que gere comportamentos positivos para gerar resultados positivos. Então, se eu não tenho técnicas, se eu não sei como limpar essas memórias traumáticas, dolorosas, que me fazem mal, eu vou reproduzir isso no relacionamento. Agora, se eu tenho técnicas, se eu tenho conhecimento para aprender a me limpar, para aprender a me purificar, no sentido emocional, e estar mais livre, eu vou ter espaço para construir novas memórias e ter um relacionamento melhor. Agora, se eu não sei de nada disso, se eu não sei. E não é difícil essas técnicas. Não é difícil. E por que que os casais não fazem? É a minha pergunta. Você faz? Você conhece? Então coloca aí, só para eu saber. Eu vou te parabenizar. Se você conhece pelo menos uma técnica de limpeza de memória ou de curar as feridas. Pelo menos uma. Você conhece pelo menos uma? E a pergunta final. Você cuida de si mesmo? Você cuida de si mesmo? Ou você é um carrasco para si mesmo? Sabia que quem a gente mais machuca não são os outros? É a gente mesmo. Quando a gente não cuida da gente, quando a gente não respeita a gente, quando a gente faz algo pelo outro que não queria fazer, quando a gente fica com uma necessidade louca de aprovação, quando a gente fica assim, sem olhar pra gente e sem descansar. Tem gente que não pausa, tem gente que não descansa. O corpo não aguenta, a mente não aguenta. Um estresse aqui pela cabeça e acaba não fazendo nada, criando justificativas para não se cuidar. Gente, não é difícil. É simples. Não é fácil, mas é simples e é possível. Mas é preciso dar o primeiro passo. E o primeiro passo é cuidar de si. Há uma história, uma breve, você já deve ter ouvido isso. E reflita aí comigo, por favor. Imagine que você está no avião, está fazendo uma viagem, o seu filho de 2 anos, mesmo que você não tiver filho ou filha, imagine que você tem, por favor, e está sentado do seu lado, tem 2 anos. E o avião, antes do avião decolar, a aeromoça dá algumas orientações, a comissária de bordo, ó, se acontecer, e dentre essas orientações ela fala, se o avião despressurizar, ou seja, ele começar a perder a altitude muito rapidamente, as máscaras de oxigênio vão cair e, por favor, coloque a máscara de oxigênio. Porque se a máscara não for colocada,
vai acontecer o quê? A gente vai perder oxigênio e sem oxigênio o que acontece? Morremos, não é? Então imagine que esse avião despressurizou. Você e seu filho de 2 anos estão lá. Em quem você vai colocar a máscara primeiro? Eu não sei qual é a sua resposta, mas a maioria das pessoas que eu pergunto fala, vou colocar na criança, no meu filho. Aí eu falo bem assim, ok, e se você não consegue colocar no seu filho, o que vai acontecer? O seu filho não vai conseguir colocar em você. O que vai acontecer? Os dois vão morrer. Então, não é colocar a máscara primeiro no outro, é em si mesmo. Então não tente cuidar do outro primeiro. Cuide de si, coloca a máscara em si, que você vai ter oxigênio para você cuidar do outro e cuidar da relação. Mas como que eu vou cuidar de uma relação se eu não tenho oxigênio? Oxigênio é vida. É vida. E como que eu cuido? Como que eu me dou oxigênio? Cuidando de mim. Se colocando em primeiro lugar. Se colocando em primeiro lugar. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio. Porque quando cada par se coloca em primeiro lugar, naturalmente eles vão ficar bem e eles vão investir no relacionamento. Quanto melhor cada par estiver, melhor vai ser o relacionamento. O relacionamento fica mais excitante, né? Isso, aí a minha esposa que está falando, o relacionamento fica mais excitante, fica mais alegre, fica mais interessante, porque ambos estão bem. Agora, quando o relacionamento é um fardo para ambos, vai ficar pesado. Aí sabe o que as pessoas ficam tentando fazer? É por sua culpa. Olha só, o relacionamento está péssimo, você está vendo? Você não faz nada, você não melhora. Você não... Culpabilização. Se eu não assumo 100% de responsabilidade pelo meu relacionamento, cada par não assume, vai ficar sempre nesse jogo de culpabilidade. Vai ficar sempre nessa... Não vai avançar, gente. Não avança. Se as pessoas não estiverem bem, não há mágica. Não há mágica. Mas eu convido você a entrar no grupo dos 10%. O que é esse grupo? Dos 10% de casais que fazem o que precisa fazer para ter um relacionamento de qualidade. Os outros 90% estão reclamando e estão dizendo que sabem. Certa vez eu perguntei a um ser humano, numa mentoria, no decorrer da mentoria, aí a gente tem as nossas defesas, né? Eu entendo, eu também já passei pelo processo terapêutico, a gente tem as nossas defesas para não se transformar. Aí ele falou, eu estava dando algumas orientações e ele falou, eu já sei disso. Aí eu perguntei, e por que você não aplica aquilo que você sabe? Aí eu não sei. Ele sabia, mas não aplicava o que sabia e não tinha o resultado que queria. Então o conhecimento não vale para nada. Não vale. Se eu não aplico o que eu sei, não vou ter resultado. Então é outra resistência. A pessoa fala que sabe. Uma outra coisa que eu e minha esposa estava conversando algumas horas antes da live. Nós falamos que nos conhecemos, mas na verdade não nos conhecemos. Quando a gente pergunta a pessoa se ela se conhece, todo mundo fala que se conhece. Você pergunta uma pessoa se conhece, ela fala assim, mas aí eu pergunto para ela, por favor, me fale agora as suas 2 principais dores, sem pensar. Pam. Quais são os seus 2 principais recursos? Pam. Quais são os seus desejos no relacionamento? A pessoa olha assim para mim e não sabe. Aí eu falo, você não sabe o básico sobre você e você está falando que você se conhece? Se eu não ser honesto comigo, gente, não vai avançar, não vai melhorar. A gente precisa de ser adulto, porque senão não avança. Se eu continuo falando e mentindo para mim mesmo, tem gente que vive um auto-engano eterno. E não avança, e não entende por que não avança. Claro, está no auto-engano. O maior pecado é ser inconsciente a respeito de si. Enquanto eu sou inconsciente a respeito de mim, eu não avanço. Mas não adianta ficar falando. Sabe quando que as pessoas mudam? Quando elas estão vivendo uma dor tão grande que se torna insuportável. Aí elas encontram a maneira de mudar. Poderia ser diferente. Porque a gente muda pela busca pelo prazer ou por evitar a dor. Mas como nós estamos num nível de consciência ainda mediano, a gente prefere, entre aspas, começar a mudar pela dor. Por que a maioria dos caras que me procuram estão com o casamento quase no fim? Porque a gente espera quebrar para consertar. A gente não tem uma cultura de prevenção.
Sabia que terapia de casal não é só pro casal que está quase terminando, acabando com o relacionamento, já está quase no fim? Não. É pro início do relacionamento, para já começar da maneira adequada. É pro meio também. Ou se surgiu alguma situação que está gerando um certo atrito, não deixa avançar muito não. Ah, você não está dando conta sozinho. Mas não vou fazer isso não. Deixa aí, vai. Aí a coisa começa a criar uma bola de neve. Porque a gente não não é intuitivo prevenir. A gente prefere consertar o que está quebrado. Mas quando eu vou consertar o que está quebrado, já foi tanta dor, já foi tanta mágoa, já tem tanta coisa lá. Você entende? Não precisa. Os casais prósperos, eles agem de maneira sábia. Eles não esperam quebrar. Eles previnem. Eles criam estratégias. Eles investem no relacionamento. Se tem um conflito que eles não estão conseguindo resolver, eles vão procurar um auxílio. Eles não ficam esperando um milagre. Não ficam. Se não avança, gente. Não adianta. Não adianta querer que caia do céu. Não adianta. Qual é a sua opinião a respeito disso? Isso faz sentido para você? Ou está muito distante isso que eu estou falando? Está muito além. Isso que foi colocado aqui hoje faz sentido? Faz algum sentido? Você gostaria de entender-se mais? Você gostaria de aprender técnicas que te tragam leveza e que façam com que você assuma a direção dos seus comportamentos, da sua vida emocional, da sua vida mental? Você gostaria de começar a cuidar de si? Você gostaria? Eu não posso fazer isso por você. O meu desejo é que você escolha fazer isso. Porque desta forma, o relacionamento que você tanto sonha pode chegar. Mas antes de cuidar de si, não há milagres. Não há milagres. Não existe. Nesse caso não existe. Não tem uma pílula mágica. A entrega, a prática, a honestidade pessoal. Como que é lindo quando os dois pares, frente a frente, reconhecem as suas dores, reconhecem as suas dificuldades, reconhecem as suas potencialidades. E quando esse aqui que está em dificuldade fala, poxa, eu não estou dando conta disso, fala para o outro fala, estou com você, eu te ajudo. Vamos avançar? Eu sei que está difícil para você, mas eu estou aqui junto. Eu sei que é desafiador, mas eu estou aqui junto. Esse aqui que está na dor se sente fortalecido por esse daqui, porque esse aqui não está julgando, está compreendendo. E quantas vezes o nosso relacionamento a gente julga ao invés de compreender? Sabe por quê? Porque a gente olha para o outro baseado nas nossas dores, nas nossas questões. A gente não olha o outro baseado naquilo que o outro é, mas a gente olha para o outro baseado naquilo que a gente acredita que o outro é. Aí está tudo contaminado. E como que eu começo a descontaminar isso? Começando a me tornar consciente, me separar. Eu sou uma pessoa, o meu par é outra. Há casais que eles não sabem quem é quem, eles estão fundidos um no outro. Não sabe quem é quem, fica aquela coisa confusa, fica uma simbiose. Se eu não me separo no sentido de ser inteiro e ser diferente do outro, eu viro uma simbiose. Mas isso aí é papo para uma outra live, senão eu vou me estender muito aqui. Eu vou concluir então, já que não tem mais dúvidas. Quer vir aqui, amor, para eu terminar? Já que não tem mais dúvidas. Olá, pessoal. Não tem mais nada a colocar. Cadê a audiência participativa? Não veio. Hoje acho que ela não veio, não. E é isso, gente. Contem com a gente. A gente tem os nossos canais de comunicação aí. E se vocês de fato querem construir um relacionamento próspero, eu acredito que se vocês estão aqui, vocês querem fazer diferente, entre em contato com a gente, que vai ser um grande prazer poder ajudá-los. Um abraço. Um abraço.